E o Santos segue contratando, o Santos não para de contratar para a temporada de 2024, o que é uma boa porque precisava realmente oxigenar esse elenco, ter muitas mudanças, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Depois, como eu falei ontem, né, no vídeo do Aderlan, vai sair novidade, saiu as novidades, foram duas até, eu pensei que ia ser só uma, mas não deu tempo para gravar ontem, então está aqui. Anunciado ontem também, além do Aderlan, lateral direito, lateral esquerdo do Jorge, e o zagueiro Gil. Jorge vindo do Flu, está emprestado pelo Palmeiras, né? Estava emprestado no Flu, mas agora vem para cá. E o Gil terminou o contrato com o Corinthians, assinou com o Santos por uma temporada. Sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. E bora lá falar sobre isso aqui nos estúdios da TV Cultura Litoral, mais uma vez, é claro, onde gravamos o Resenha Santista. Sobre o Jorge primeiro. O Jorge é um cara que teve uma ótima temporada aqui em 2019, né? Então talvez a gente tenha a última memória dele justamente essa. Mas tem alguns pontos aí de preocupação. O Jorge é um cara que... Antes de falar rapidinho as características dele, certamente para quem não lembra, né? Tem 27 anos, ele é um cara de lateral esquerdo bem ofensivo, né? Que gosta de trabalhar muito por dentro, né? Da esquerda para dentro, vindo para o meio ali. É um cara que tem muita qualidade técnica, né? Tem um bom passe, é jogador de futsal, né? Ele tem um drible curto também muito bom, enfim, tô com o papel aqui com as anotações dos números dele. Mas beleza, dito isso, características dele, foi revelado pelo Flamengo, né? Vendido para o Mônaco, depois emprestado para o Porto, para o Santos, para o Basel, até que acabou o contrato do Basel da Suíça, até que acabou o contrato dele, o Palmeiras assinou, jogou um tempo no Palmeiras, emprestou para o Flu e agora para o Santos. Aí o problema que eu digo, né? Depois de 2019, ele jogou muito pouco, né? Naquela temporada ele jogou 35 jogos pelo Santos. 35 jogos com 2 gols e 4 assistências até. Depois daquela temporada, nos anos seguintes, 20, 21, 22 e 23, ele só jogou 41 vezes. Só 6 jogos a mais em 4 anos. É bem preocupante. E muito disso foram pelas 2 lesões que ele teve de ligamento, né? Ligamento cruzado do joelho direito, agora pelo Flu, que ele só jogou 4 jogos pelo Flu, os 4 do Campeonato Carioca. Até estava indo bem, mas teve essa lesão, rompeu o ligamento. E a outra lesão foi também pelo Basel, que foi até quando acaba o contrato dele com o Mônaco, ele rompeu o ligamento do joelho esquerdo, né? Então ficou esse tempo fora. Jogou pouco, jogou muito pouco. Ele também ficou esse tempo no Palmeiras. Quando ele assina com o Palmeiras, ele ficou um tempinho fora de readequação física e tal, né? Melhorando a forma. E até jogou um pouquinho mais pelo Palmeiras. Ele teve em 2022 24 jogos, que foi a temporada que ele mais atuou. E foi ali reserva a maior parte do ano, né? Também acabou sendo campeão brasileiro até, mas como reserva. E aí é que eu volto a falar dos números, né? No Flu ele se machucou no treino até, e no Basel foi no jogo, Basel e Young Boys, ele se machucou sozinho durante o jogo, mas foi durante a partida, né? Na carreira dele, no geral, ele é um cara que sofre com alguns problemas físicos, os mais sérios, essas lesões de ligamento, mas no geral também, né? Os times que ele mais tem jogos pela carreira é o Flamengo, com 61, onde ele foi revelado, e o Santos é o segundo, com 35, ou seja, em um ano ele fez mais jogos do que fez pelos outros times, né, separados por temporadas ali. É um pouco preocupante. Depois veio o Mônaco com 34 e o Palmeiras com 31 jogos, são os jogos onde ele mais atuou, times onde ele mais atuou, né? Ele tem um jogo pela seleção, inclusive, aquele Brasil e Colômbia da amizade, ele foi convocado e entrou no segundo tempo, né, em 2017. Mas, enfim, dito isso, o Jorge é um cara de qualidade técnica inegável, a gente sabe que ele é muito bom jogador, né, no quesito técnica mesmo, com a bola no pé, mas aí tem essa questão física, e eu, sinceramente, acho que das contratações, até já falei do Gil e do Aderlan aqui, as oficiais, né, que eu traria, achei boas, essa eu acho uma aposta, mas uma aposta que eu não faria. Acho que poderia buscar outros laterais esquerdos no mercado, porque realmente precisa. Dodô, eu não ficaria com o Dodô, o Kevson é muito jovem, Felipe Jonathan também volta de lesão de LCA, a gente não sabe como ele vai estar, né? Então, assim, é uma aposta que eu não faria. Entendo ter feito, até porque o Palmeiras deve pagar metade dos salários também, né? Realmente não tem essa informação, é só palpite, tá? Mas depois, se tiver, eu coloco na descrição se eu achar, conseguir ali. Então, entendo, mas eu não faria, tá? Mas, enfim, tem também, pelo menos tem um quê ali de qualidade técnica, que ele foi bem aqui, a gente sabe. Então, pelo menos dá para entender nessa parte.
A segunda contratação é o Gil que saiu do Corinthians, acabou o contrato dele com o Corinthians, ele saiu de lá, o Corinthians não quis renovar. É um cara que fez uma carreira lá, né? Ele passou muito tempo lá no Shandong Luneng, foi revelado pelo Atlético Goianiense, passou pelo Americano do Rio, teve mais um também que eu não lembro. Aí foi pro Cruzeiro, depois foi vendido para a França e da França voltou pro Corinthians. Onde ele mais atuou foi Corinthians, Shandong Luneng e o Cruzeiro. Mas do Corinthians disparado, ele jogou 385 jogos nas duas passagens deles pelo Corinthians, né? Campeão brasileiro lá, campeão da Recopa, enfim. 385 jogos com 18 gols e 11 assistências, bons números para um zagueiro de gols, mas repito, isso não é o importante, mais importante para o zagueiro. Já chegou a disputar 11 jogos com a seleção brasileira, eu não lembrava disso, deve ter sido ele estreou em 2014, acho que era o Felipão no comando, né? Felipão, então jogou algumas partidas ali pela seleção. Na última temporada, atuou 61 vezes, 4 gols e 5 assistências, então não teve problemas físicos, ele é um cara que historicamente também não teve na carreira dele. São bons números de atuação para o cara de 36 anos, né? E assim, tá em declínio físico, claro, ele tá mais velho, não é o mesmo, tem que perder um pouco da velocidade, ele já nunca foi um zagueiro muito rápido, né? Mas perdeu um pouco da velocidade também. E ele tenta compensar, claro, com posicionamento, experiência. Ele já sempre foi um zagueiro com bom posicionamento, mas quando você tem também experiência, vai adquirindo os caminhos do campo, né? E é um cara que também é muito bom no jogo aéreo, né? Principalmente no ofensivo. Esses gols dele aqui foram tudo em jogadas aéreas ofensivas. As assistências também, algumas, né? Então, assim, acho uma alternativa válida para a Série B, entendo a experiência. Tenho também uma preocupação aí com a questão física, mais pela velocidade, não pelas lesões, porque como vocês viram, 61 jogos, o Santos vai jogar no máximo 54 esse ano, a gente bate nessa tecla aqui. São 38 da Série B, 12 da primeira fase da Série A1 do Paulista. E se chegar até a final são mais 4, então 54 jogos no máximo. Ele não vai jogar todos os jogos, pode ter revezamento. O Santos agora tem Joaquim, Gil, Jair, Messias, Alex, Luiz Felipe que vai voltar de empréstimo e o Basso, apesar da diretoria comunicar ele que não vai contar com ele para o ano que vem. Então assim, tem bastante zagueiro, dá para revezar por aí. Também não sabemos se o Joaquim vai ser vendido, né, no começo do ano e tal. Agora, números, ele tem números inferiores ao Joaquim no último Brasileirão, mas eu achei válido pegar justamente a comparação com o Joaquim, porque foi nosso melhor zagueiro e foi um dos bons zagueiros do campeonato também. Tem até números melhores em passes, até que eu vou falar primeiro. No campo ofensivo ele acerta 73% dos passes, que é um bom número para o zagueiro, e tenta 9.2, né, de média por jogo. No defensivo acerta 94%, mas no campo defensivo o passe de zagueiro é mais de um lado para o outro, né? Enfim, é bom acertar, né? Senão acontece igual o Dodô contra o Inter lá e dá ruim. Agora, números defensivos, por exemplo, os botes, né, os desarmes, ele tem 1.4 por jogo, enquanto o Joaquim tem 2 por jogo. Bolas recuperadas, ele tem 3.9, enquanto o Joaquim tem 4.5. Números parecidos ali, bons números, né? Mas repito, eu só comparei com o Joaquim porque o Joaquim é nosso melhor zagueiro. Sofre meio drible por jogo, assim como o Joaquim também é um bom número para um zagueiro no enfrentamento do 1 contra 1. Né? Então, acho válido o Gil. Tenho preocupação com a questão física, mas entendo completamente. E outra preocupação que eu até já falei em outros vídeos aqui. Eu assisti alguns jogos do Corinthians esse ano e sempre tinha aquela panela mesmo do Corinthians, Cássio, Gil, Fagner, os mais experientes, Fábio Santos, e muitas vezes davam muitas broncas, né, nos zagueiros, parceiros de zaga dele quando erravam, e às vezes o erro nem era dos meninos em si. O Murilo, que está no Nottingham Forest hoje, o Caetano, que está lá na zaga ainda. Então, essa panela às vezes meio que gerava uma proteção entre eles. Claro, no Santos ele não tem nenhuma história, né, como ele tinha no Corinthians, também não vai ter os mesmos companheiros, vai se adaptar. Mas me preocupa um pouquinho essa questão dos jovens, né? Dava aquela cobrada ali em público, às vezes fora de tom, fora de hora também. Mas, repito, acho que isso é mais pelo ambiente que ele estava, por já ser ídolo, por ter uma comodidade talvez. Não acho que ele vai repetir isso no Santos ou em qualquer outro clube, se ele vá ano que vem, enfim. Ano que vem não, 2025. Contrato de 1 ano com a opção de renovar por mais um. O do Gil, o do Jorge é só o contrato de empréstimo por 1 ano. Fechou? Então, é isso. Jorge e Gil, hoje também deve ter mais novidade e a gente vê se volta hoje ou amanhã. Fechou? Até a próxima, valeu!